Ganhei um chinelo arco-íris. Sou babaca por ter recusado um presente de aniversário que a minha mãe me deu? Eu, homem, 23 anos, ganhei alguns presentes de aniversário de forma antecipada. Um deles foi da minha mãe. Ela me comprou um conjunto de roupas, blusa, camiseta, meias e etc. Sempre sou grato por tudo. Ela nunca esquece do meu aniversário, mesmo eu já sendo adulto. É muito carinhosa. Porém, no meio desses presentes, tinha um chinelo, e ele tinha um arco-íris, com frases como, "Love is the only way". Claramente eu expliquei do que se tratava e disse que não queria o chinelo, que ela poderia pegar para ela ou trocar por algo que ela goste. Detalhe, minha irmã estava no ato da compra e já tinha explicado para minha mãe que eu não iria usar. Depois disso fiquei pensando, será que minha mãe acha que sou bissexual? Pois tenho 2 filhos e sou casado com a mãe deles, hahaha. Sou babaca por recusar o presente? Depois fiquei pensando. Ciúmes das roupas da minha namorada. Olá! Sou H, 23, e namoro com a T, 21. Seguinte. Na rua dela, tem um cara, vamos chamá-lo de R. Esse cara sempre foi louco para ficar com a minha ela quando ela era solteira e ela sempre recusou. Já ouvi inúmeras histórias dele sobre talaricagem. Ele é do tipo de moleque que fica com todas. Já vi ele apanhando na rua por pegar mulher casada também, entre outras histórias. Minha namorada tem 2 irmãos. P. Começou a se aproximar de um deles. Eles eram amigos antigamente, mas se afastaram, e agora se reaproximaram e estão mais unidos do que nunca, até trabalham juntos. E aí que está o problema. P. Agora que trabalha com o irmão da minha namorada, vai na casa dela 3/5x na semana, incluindo finais de semana, e minha namorada é uma pessoa que gosta de ficar de pijama em casa. Os pijamas dela são muito curtos, shorts curto, regatinha sem sutiã, etc. E isso me incomoda muito, saber que ela usa esse tipo de pijama e ele está vendo ela. Além disso, fiquei sabendo que ele, mesmo morando na mesma rua que ela, às vezes dorme na casa dela ou no quarto do irmão dela, obviamente, simplesmente por preguiça de ir para casa. E isso me incomoda muito. Eu sei que ele deve viver secando ela, me dá uma sensação muito ruim. E agora, graças a isso, sinto ciúmes de qualquer cara que vai na casa dela e vê ela com essas roupas. Sério, gente, eu não estou exagerando, os pijamas dela são muito curtos, afinal, são pijamas de mulher. E ela tem 2 irmãos que vivem levando amigos na casa dela. Fico imaginando eles olhando para ela seminua. Isso tá me matando. Sou babaca por isso? Nunca achei legal sentir ciúmes de roupa. Quando saímos, por exemplo, não me importo dela usar decote ou algo do tipo, o problema é só na casa dela mesmo, cheio de macho olhando. Fiquei sem minha ex, só que ela estava quase namorando meu amigo, sou babaca. Então, sou homem, 21 anos e tudo rolou esse fim de semana. Tenho uma amiga, praticamente melhor amiga, onde no passado a gente já teve um rolo quase sério. A primeira vez que ficamos já se deve fazer uns 4 anos. O que acontece é que esse mês ela veio passar as férias aqui e na primeira semana ela até dormiu aqui em casa. E como ela ia dormir aqui, então perguntei se íamos ficar porque né kkkkkk queria saber se tinha ou não maldade no role, porém ela disse que não, ainda mais porque estava ficando com um amigo meu. Porém sexta estávamos em uma festa conversando num lugar mais afastado e ela foi e deu em cima de mim, e eu muito fraco caí dentro né kkkkkk. Isso foi na sexta. No sábado ficamos de novo durante o dia totalmente no off, e à noite eu simplesmente fiquei com ela de novo junto com uma outra menina que já tem uns rolo. Foi muito bom, as duas são lindas, porém a única coisa que é FO é que uma delas estava quase já namorando um amigo meu. Porém o que penso é que como ela já era uma ex minha, não foi tão zoado o que eu fiz, principalmente em vista de ser a única ex que tenho, e também depois que vi que os dois estavam ficando eu já estava me afastando dela e ela até sabia disso. Ela tá triste porque cagou as coisas com ele, porém eu mesmo não me arrependo, foi muito bom, e faria de novo, porém queria a opinião de alguém que está vendo por fora tudo isso.
Eu fui ou estou sendo babaca? Se sim ou não, por quê? Fui babaca por dizer ao meu amigo para não me contar mais os problemas dele? Eu, um H22, tenho um amigo, um H20, que está passando por um momento difícil na vida dele. Diferente de mim, ele é um cara fechado que não costuma falar sobre si mesmo e tem poucas variações de humor. Eu também não falo muito de mim para ele, porque percebo que ele realmente não tem interesse em assuntos pessoais, e ele escuta geralmente com uma cara de paisagem e responde com um breve entendi. Nossa amizade é mais do tipo de conversar sobre jogos e assuntos aleatórios, ele é muito engraçado e me diverte bastante com esse jeito meio morto dele. Nessa última semana eu notei que ele estava um pouco abatido, e busquei ficar próximo, tentando animá-lo e também para dar algum apoio caso ele precisasse. Em nenhum momento perguntei o que estava acontecendo, mas ontem ele decidiu me contar por vontade própria, inclusive me deixando surpreso com isso. Quando terminou de falar, eu percebi que ele estava quase chorando e ofereci um abraço, que ele aceitou e ficamos assim por um tempinho, até que ele se afastou do nada e disse que não sabia o porquê de ter me contado. Eu falei que era bom desabafar às vezes e que ele não precisava se preocupar com isso, mas aí ele rebateu dizendo que o alívio era passageiro porque os problemas continuariam existindo. Ele parecia muito nervoso e irritado, então eu respondi que, se ele se sentia assim, não devia ter me contado mesmo, já que também não há algo que eu possa fazer para ajudá-lo a resolver os problemas dele, nem mesmo um conselho, é realmente uma situação muito complicada. A única coisa que eu podia fazer era oferecer apoio ficando ao lado dele, mas aparentemente isso era algo inútil para ele. Depois que eu falei isso, ele só ficou me olhando com a costumeira cara de paisagem dele, concordou com a cabeça e foi embora sem dizer mais nada. Eu me senti mal com isso e procurei uma amiga que nós dois temos em comum. Ela disse que eu devia ter sido mais compreensivo, pois todos sabemos a dificuldade que ele tem de botar as coisas para fora. Entendi o que ela quis dizer, mas também me dei o direito de ficar chateado com a reação dele, afinal eu realmente queria poder ajudar. Então eu tô bem confuso e não sei o que pensar ou o que fazer. Vocês acham que eu fui babaca? Eu sou babaca por não conseguir perdoar minha família? Bom, minha história começa quando tinha 19 anos e meu pai faleceu. Legalmente meus pais eram separados, e por isso minha mãe não teria direito a nada da rescisão dele. Porém, como eles namoravam, dei metade de tudo que ganhei. Porém, lá mesmo no velório minha mãe saiu espalhando que eu não iria dar nada para ela. Nunca me dei bem com minha mãe e por isso morava com meu pai. Entretanto, jamais faria isso com ela, pois meu pai sempre me ensinou a honrar a família. Fiquei sem chão quando perdi meu pai e os primeiros dias foram bem mais difíceis dos que os demais. Só chorava e não levantava da cama. Até que no 4º dia de luto, minha madrinha me chamou para ir na casa dela. Acreditei que seria para conversar e me ajudar nesse momento, mas foi bem diferente disso. Ao invés de receber conforto para meu luto, ela me trancou na sala da casa dela e passou alguns bons minutos me xingando e dizendo o quanto eu era ingrata por roubar a minha mãe. Fiquei sem entender o que havia acontecido. Saí daí chorando desesperadamente depois de ouvir coisas absurdas, como por exemplo, que minha mãe morreria de desgosto de ter uma filha assim, e eu iria ficar sozinha o resto da minha vida. Quando voltei para minha casa, confrontei minha mãe, que me contou das falas dela e disse que nunca pensou que chegaria até mim. Depois disso, minha madrinha espalhou para a família toda isso. E mesmo eu tendo dado metade do que era meu para minha mãe, ninguém me procurou para pedir desculpas ou qualquer coisa do tipo. Pelo contrário, me bloquearem em todas as redes sociais, não falam comigo. Quando estive interna no hospital para morrer, ninguém se preocupou e se cruzam comigo na rua nem olham na minha cara. Hoje, com 25 anos, já perdoei a minha mãe, nos falamos e nos entendemos melhor. Mas ela insiste que deveria procurar a minha família para retomar laços, mas não quero essas pessoas na minha vida, e muito menos que elas façam parte dela, pois no pior momento da minha vida, durante meu período de depressão por conta do luto, ninguém se preocupou comigo. Sou babaca por não querer ir atrás dos outros e não conseguir perdoar essas pessoas? Muito obrigado por assistir até aqui. Comente sua opinião sobre o relato e se gostou deixe o like, compartilhe e se inscreva para mais histórias como essas.